Bíblias, por favor, lá em Marcos 16. Marcos 16. Minha voz é um pouco fraca, ah? Ixi. Dá para me ouvir lá atrás? Sim? Todo mundo em paz? Meu sotaque, vocês estão entendendo? Eu aprendi lá na fazenda de Goiás. Eu falo porta, carne, pão. Ok, você aumentou muito agora. Diminui um pouco por causa da retorno. Obrigado. Marcos 16. E eu quero falar para vocês a respeito da coisa mais importante que você precisa. Aleluia. Misteriosa. A coisa mais importante que você precisa, vamos falar, em seu ministério. Marcos 16, nós vamos ler aqui esse último capítulo do Evangelho de Marcos. E como vocês vão saber, é depois da ressurreição de Cristo Jesus. Em versículo 9, a palavra de Deus disse: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Magdalena, da qual expelerá 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Fala, não acreditaram. Versículo 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles a anunciar aos demais. Mas também esses 2, eles não deram crédito. Fala, não deram crédito. Vamos continuar, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus a 11, quando estava na mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito. Fala mais uma vez, não deram crédito. Não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, aqui nós temos 3 vezes que a Bíblia fala que eles não creram, eles não acreditaram. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais há de acompanhar aqueles que creram. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Grita amém, por favor. Amém. E de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E versículo 20, os discípulos, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperaram com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fala aleluia, por favor. Amém. Queridos, eu quero que vocês pensem um pouco comigo hoje à noite a respeito desse texto. Eu estou aqui com um propósito aqui, para falar da coisa mais importante que você precisa na sua vida e seu ministério. Nessa história nós lemos que 3 vezes os discípulos de Jesus, eles não acreditavam. E vamos pensar juntos aqui, esses discípulos tinham passado 3 anos e meio andando com o Filho de Deus.
Esse homem que era uma fonte de vida, uma fonte de sabedoria. Nenhuma outra pessoa, nenhuma profeta chegou perto de Jesus. Outros profetas, eles fizeram alguns milagres de vez em quando. Outros profetas falaram palavras sábias ou enigmas, profecias que deu para pessoas entender ou procurar Deus para entender. Mas Jesus chegou, a luz do mundo. E ele era uma fonte de vida. Ele curava os doentes. Ele limpou os lepras. Ele ressuscitou os mortos. Ele multiplicou as pães. Fala amém, por favor. Aleluia. Muitos milagres aconteceram. Ele tinha poder sobre a própria criatura, natureza. Ele calmou os mares. Então não tem ninguém. O próprio profeta Milaquias, ele falou que esse Deus, esse Messias, ele vai ser como o sol da justiça, que vai levantar com cura em suas asas. Aleluia. O grande sinal do Messias vai ser esse poder, esse mover, essas curas e sinais. Mas Jesus não somente era uma pessoa de milagres e sinais, também ele era uma pessoa de sabedoria. Ele é sabedoria, concorda comigo? Imagine andando na equipe dele. Provavelmente aqui em Diamantinho, vocês concordam comigo, para ter um pastor abençoado, pastores abençoados, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Isso é uma bênção, meus irmãos. Você precisa acreditar. É uma bênção. É um bom lugar para falar amém bem alto para eles. Aleluia. Sério, porque tem muitas cidades nesse mundo que não tem pastores como seus pastores. Não tem a sabedoria que está fluindo através da liderança aqui. Não tem unção como vocês estão experimentando nos seus cultos, nas suas células, nos seus encontros. Essa é uma bênção na sua vida. Eu conheço milhares, milhões de lugares, cidades, aldeias, até lugares grandes, onde tem pregação sim, mas é uma pregação fraca, uma pregação cheia de lei, uma pregação sem unção. Que tristeza, que horror. Vocês são abençoados aqui, fala amém. Mas a mesma coisa, para andar com seus pastores, e uma coisa, imagine andando com Jesus Cristo, 3 anos e meio, e Ele está investindo em sua vida. Você é um dos 12. Uau, fala uau. Ele está falando com você participar nas cruzadas com Ele, você fica no lado dele. Quando Ele está orando, você coloca as suas mãos também, pega um pouco de unção, aleluia. Você pega a pessoa caindo no chão. Quando Ele expulsa os demônios, você concorda com Ele. Ele falou sai, então sai, aleluia. Você participar na equipe dele, mas não somente nesses cultos grandes, mas você faz parte, imagine, parte do discipulado dele. Então, não é questão do público, mas nos momentos privados, nos momentos particulares, você está com Jesus, jantando na mesa dele, descansando com ele no bar, qualquer lugar, você está andando, imagine, fala aleluia. Então você não somente vê o lado dele no público, você veja ele no privado. Você começa a conhecer, você não somente ouvir dos milagres, mas você estava lá o tempo todo. Está entendendo? Esses 12 discípulos, eles tinham essa experiência, andando com ele, vendo tudo, ouvindo tudo, e até ouvindo coisas que ele não pregava para outros, ele só compartilhou com aqueles mais perto, aleluia. Mas, interessante, porque depois da morte dele, todos esses 12 que tinham tanto intimidade com ele, tanto experiência com ele, todos eles não acreditavam, nenhum deles acreditava. Interessante, você concorda comigo? Que aparece que todo esse ensino, todas essas experiências não era suficiente para eles. Tinha uma coisa faltando, porque se a obra estava completa nas suas vidas, eles vão crer, eles vão acreditar. Jesus mesmo profetizou que ele vai ressuscitar. Aleluia, que ele vai ser glorificado, mas eles não acreditavam. Quando eles viram seu corpo morto na cruz de Calvário, eles pensavam, acabou a história, acabou nossa história, acabou nossa vocação, acabou nosso ministério, acabou tudo, que nossos sonhos acabou. O próprio Pedro voltou para pescar peixe em vez de pescar homens. Uau, está entendendo o que eu estou falando aqui hoje?
Amém. Então uma coisa estava faltando. E Jesus precisava exortá-los. Ele precisa confrontar em amor, porque ele é tão gracioso. Então, para mostrar-lhes, filhos, tem uma coisa faltando na sua vida. Vamos avançar um pouco no texto, porque esse texto aqui em Marcos é muito interessante. 3 vezes ela fala que eles não acreditaram, mas ela continua que Jesus, até que eles não acreditavam, ele deu uma comissão para eles, uma grande comissão, para ir e pregar para toda criatura. Fala amém, por favor. Aleluia. Então, até que eles não acreditaram, Jesus ainda acreditava neles. Você pode ser infiel, mas nosso Deus permanece fiel. Ele não desiste de você. Eu estava conversando com minha esposa, ela fala uma coisa que colocou no Instagram esses dias. Ela falou, Deus é como um GPS. Se você desviar, Ele ainda ir atrás de você. Ele fala, volta. Ele não desiste de você. Amém. Aleluia. Então Jesus continuou acreditando. E na verdade, ele falou aqui, esses sinais vai seguir aqueles que creram. Você vai ter milagres. Vocês vão colocar suas mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão falar em outras línguas. Se você pega uma coisa contaminada ou venenoso, isso não vai te tocar. Todos esses sinais vai seguir todos aqueles que creram. Então aqui você pode ver que Jesus, até que eles não acreditavam, ele acreditava. Por quê? Porque ele sabia que alguma coisa vai acontecer com eles depois da ascensão dele, depois da saída dele. E no final desse capítulo que nós lemos agora, nós ouvimos que os discípulos, eles saíram e foram para todas as partes, pregando a palavra. Deus, o Senhor, estava cooperando com eles, confirmando suas palavras com sinais. Fala amém. Então no final, nós vemos um outro tipo de discípulo, vamos falar. No início do capítulo, ele está cheio de incredulidade, medo, voltando para uma vida natural. Indo atrás de peixe, dinheiro, pensando que acabou minha vida, meu ministério. Mas no final daquele capítulo, nós vemos eles tão cheios, tão apaixonados, tão comprometidos, que eles saíram do conforto de suas vidas. Eles saíram de Jerusalém e eles foram para toda parte, pregando. E Deus estava fazendo coisas milagrosas e gloriosas através deles. Fala amém. Dá para perceber a mudança neles, meus irmãos? Dá para perceber? Então, o que aconteceu? O que aconteceu entre versículo 19 e versículo 20? O que aconteceu? Porque eles não creram, mas no final do capítulo eles têm muito fé. E como eles creem que não importa onde eles vão, a igreja vai avançar, pessoas vão ser salvas. E você sabe a resposta já. O que aconteceu? Está chamado Pentecoste. Pentecoste. Aleluia. A diferença na vida deles era o Espírito Santo. Você pode ter todos os ensinos de Jesus. Você pode ler toda a história dele. Você pode meditar sobre toda a sabedoria dele. Você pode ler as histórias dos milagres. Mas isso não é suficiente. Você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa ter Pentecoste. Isso que faz a diferença. Essa é a coisa mais importante na sua vida. Fala amém. Então hoje à noite estou aqui só com esse propósito, para cada um de vocês ter uma Pentecoste pessoal.
Porque se Deus começou com sua igreja dessa maneira, eu creio que Ele quer continuar nessa maneira. Se aqueles que andavam com Ele para 3 anos e meio precisavam ter uma Pentecostes, muito mais nós que estamos 2000 anos atrás, depois aqui em Brasil, longe de Jerusalém. Se eles precisavam de um Pentecostes pessoal, nós precisamos de um Pentecostes pessoal. Aleluia. As boas novas que nós temos é a mesma coisa que aconteceu com os discípulos lá no cenáculo, está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo onde esse evangelho está sendo pregado. Fala amém. Aleluia. A única coisa diferente é que vocês não vê essas chamas de fogo pousando sobre pessoas. Eles precisavam ver naquela época, porque foi antes dessa nova criação. Antes, quando ele estava baseando tudo no visto físico, natural. Mas agora nós não precisamos isso, meus irmãos, porque nós temos novos corações. Nosso espírito está vivo, mas tem uma chama de fogo invisível que vai pousar sobre sua cabeça hoje à noite. Grita amém, por favor. Aleluia, aleluia. Está entendendo meu português? Fala com seu vizinho, você vai receber uma Pentecostes pessoal hoje à noite. Amém. Então eu quero só abrir alguns assuntos a respeito desse espírito. Alguns assuntos, porque muitas vezes, até quando eu estou falando de evangelismo, eu sei que como pessoas pensam, eu sou um pouco mais velho, agora estou no ministério, 25 anos, então eu estou pregando e mobilizando irmãos e crentes para muitos anos, em muitas nações. E eu sei que quando eu falo de missões, evangelismo, ganhando almas, o primeiro pensamento que chega na sua mente é o tipo de pensamento, é muito bom para você, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não sou um pregador, eu não sou tão ungido, etc. E sempre tem essa incredulidade, mas hoje vai ser quebrado na sua mente. Aleluia. Porque na verdade que eu aprendi que não é nossa força, não é nossa personalidade, não é nossos talentos que ganham pessoas, que faz milagres, nada disso. A coisa que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando está cheio do Espírito Santo, Ele coloca palavras na sua boca. Aleluia. Ele começa a falar. Quando está cheio do Espírito Santo, a unção de Deus começa a transbordar através de você e sobre você. Então, quando pessoas te tocam, eles são curados. Ou quando você toca eles são curados. Nada de você. Tudo é questão de sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, qualquer um de nós, até a pessoa mais tímida, até pessoas mais gago aqui, tá certo minha palavra? Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele torna-se um curador, ele torna-se um pregador, porque o Espírito usando o corpo dele, usando a língua dele, usando as mãos dele, não é ele é o canal, ele é a tenda, ele é o templo, ele é o vaso, mas o Espírito que faz a obra. Aleluia. Então se você recebe esse Espírito, você pode sim, meu irmão, todas as coisas são possíveis por causa de Deus. Fala amém. Então vamos quebrar todas essas desculpas hoje à noite. Você é um rei e uma profeta aqui na terra. Amém. E Deus não chamou você uma coisa e não equipou você. Não, Ele dá as duas coisas. É muito interessante que, na verdade, os 12 discípulos e os outros que andavam com Ele não eram as pessoas mais habilidosas, talentosas. Ele escolheu pescadores pobres lá em Galileia, tipo de Mato Grosso da Norte, aleluia, o mato mesmo, de Israel. Ele escolheu publicanos, pessoas um pouco corruptos, amém. Inimigos de Israel, porque ele estava trabalhando para os romanos, pegando imposto do seu próprio povo. Que é isso? Ninguém gostava dele, mas Jesus, ele escolheu, amém. Também ele escolheu prostitutas, fala aleluia. Aqui estava escrito que Maria Magdalena, ela tinha quantos demônios? 7
demônios, a pessoa mais demoniada na cidade, que foi rejeitado pelo povo, Jesus escolheu. Aleluia. Então o que estou falando? Ele escolheu os fracos, ele escolheu os rejeitados, ele escolheu as pessoas que não eram tão educados, que não falavam bem, que não tinha toda essa nobreza, tudo isso. Não, ele escolhe coisas fracas para destruir coisas fortes, e coisas rejeitadas são aceitadas pelo Deus. Aleluia. Então vocês aqui são escolhidos. Diamantina, a igreja Batista Life de Diamantina está escolhida para ser uma igreja missionária mundial, uma Antioquia. Aqui vocês são, por causa do Espírito sobre vocês. Só crer. Vamos quebrar essa incredulidade hoje à noite. E vou explicar. Na verdade, é a presença do Espírito que quebra incredulidade. É verdade. É verdade. Porque sem essa experiência, você anda no natural. Você tem preocupações. Você acha que quem sou eu? Se você não tinha uma experiência, uma Pentecostes pessoal, você sempre vai questionar. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério, e eu ministrava em lugares com tantos pobres e tantas pessoas doentes. Meu Deus, a necessidade era tão alta. E eu era pregador. E quando eu entrei ao púlpito, Deus me deu palavras. E, aleluia, eu estava lá anunciando: Jesus está aqui para salvar, Jesus está aqui para curar, Jesus está aqui para libertar. É uma coisa para anunciar isso, mas quando ele chega na frente com, como se chama, muletas, quando ele chega cego, quando ele chega com coxos, é outra coisa agora. É fácil para pregar, mas agora você precisa fazer o que você pregou. Está entendendo o que estou falando? Eu tinha tanta ansiedade, tanto medo desses momentos. Eu sempre queria orar para aquela pessoa com a dor de cabeça, porque ninguém sabia se ele foi curado ou não. Amém? Mas um dia eu estava convidado para ministrar numa igreja lá em Sri Lanka. E eu lembro, eu estava sentado na frente, eu estava orando antes que eu levantei. Eu senti o Senhor fala comigo para não pregar a palavra que eu tinha preparado, mas só abrir minha boca, aí Ele vai colocar palavras lá dentro. Eu pensei, o que é isso? Vai ser glorioso hoje à noite. Não, vou só abrir minha boca, Ele vai me encher com palavras e vai ser glorioso. Aleluia. Então eu entrei, o púlpito aqui, entrei e eu abri minha boca. E você sabe o que aconteceu? Nada. Eu estava lá com minha boca aberta. E não tem nenhuma palavra, nada para falar. E eu comecei a brigar com Deus na minha mente. Você já fez isso, com minha boca aberta. Eu estava sorrindo aqui, mas dentro eu estava brigando com Ele. Estava com raiva. Eu falei: Deus, eu pensei que o Senhor falou, abre sua boca, vai encher minha boca, mas não tem nenhuma coisa para falar. Por favor, me ajuda aqui. Não deixe seu filho com boca aberta em frente a esse povo. Eu tinha 25 anos de idade naquela época. Estava tão jovem. Então, por favor. Eu falei: Deus, se o Senhor não me pega agora, me arrebatar, eu quero o Senhor abrir um buraco aqui e eu vou para o inferno. Mas eu não quero ficar aqui com minha boca aberta, por favor. Mas eu lembro, depois de algum minuto, eu senti alguém atrás de mim. Aleluia, aleluia. Eu senti o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E de repente, Ele me encheu. É difícil para explicar, porque cada um tem suas sensações, suas experiências pessoais. Mas eu senti literalmente que uma pessoa invisível entrou. Aleluia. Eu senti as mãos entrando minhas mãos. Eu senti os olhos dele entrando meus olhos. Eu senti a língua dele entrando minha língua. Eu senti o coração entrando meu coração. Eu tinha tanta compaixão sobre o povo aquele dia. Eu senti a mente dele entrar na minha mente. E tinha uma clareza. Minha mente torna-se brilhante pela unção. Eu poderia olhar qualquer pessoa e sabe sua história. Eu comecei a falar. Foi como uma espada saindo da minha boca. Qualquer pessoa que eu olhei caiu no chão, como eles foram cortados por uma espada.
espada. Só olhando para pessoas, eles foram curados aquela noite. Aleluia. Eu só levantar minhas mãos desse jeito, o poder de Deus estava tão forte sobre minhas mãos. Uma pessoa com artrite, ele começou a pular, aleluia, só pular, amém. Tinha tantas coisas, minha própria cara começou a brilhar com luz. Foi manifestações tão estranhas. Uau, foi bom para eles, mas você sabe, foi bom para mim. Foi muito bom para mim. Meu ministério foi revolucionado aquele dia. Revolucionado. Porque eu sabia que eu não sou sozinho. Aleluia. Eu estou fazendo isso não na minha força. Não é as mãos do Giles que tem poder. Não, mas tem outra mão dentro da minha mão. A mão do Calvário. A mão do Filho de Deus. A mão que foi pregado lá na cruz de Calvário. Essa está dentro da minha mão. Está dentro da sua mão. E quando você colocou essa mão sobre os doentes, o poder de Deus vai ser transmitido sobre eles. Você é o canal, meu filho. Você é o vaso. Libera Cristo que está dentro de você. O Espírito vai fazer. Ele só está procurando alguém que crê, alguém que está disponível, alguém que vai fluir com Ele. Está entendendo o que eu estou falando aqui? A unção, o Espírito faz a diferença. Eu estava pensando hoje de manhã, eu preguei sobre a alegria do Senhor. Amém. Aleluia. Eu gostei demais. Estava servindo vinho celestial, mas eu vou abrir um segredo para vocês. Eu estava bebendo também. Aleluia. O garçom estava bêbado hoje de manhã. E foi muito bom. Eu gosto demais desses assuntos. Amém. Nós precisamos ter essa alegria. É essa que faz a diferença. Entende o que eu estou falando aqui? Aleluia. Mas por que eu queria falar isso? Porque hoje à noite estou aqui para falar que você precisa ter uma Pentecoste pessoal. Isso que faz a diferença. Os discípulos, lembra o que aconteceu naquele dia no cenáculo? Eles estavam lá reunidos, 120 deles. 120. Mas o que eles estavam fazendo, meu Deus do céu? Eles estavam escondidos dentro de um cenáculo, uma sala no terceiro andar. Foi lá em Jerusalém para visitar. Você precisa subir essas escadas. Eles acham que foi o lugar certo, onde eles tinham tomado a última Santa Ceia juntos e depois receberam o Espírito. Você sobe essas escadas, tem portas grandes, fechadas. Então, eles estavam lá dentro com medo. Eles não estavam fazendo nada para Cristo. Mas quando eles receberam, a promessa de meu Pai, Jesus falou. Quando você recebe a promessa, tudo vai mudar. Vocês vão receber poder. E vocês vão ser meus testemunhos aqui em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Alguma coisa vai mudar na sua vida. Você não vai ser escondido mais. Você não vai ficar atrás de portas fechadas mais. Vai ter outro poder sobre você. Sua natureza vai ter medo talvez, mas vai ter um poder maior sobre você. E você vai tornar-se ousado como um leão. Você vai ter compaixão como Deus tem, e você vai sair o barco, sair o cenáculo e entrar o campo de colheita. Fala amém, por favor. Mas eu pensei hoje de manhã, porque quando pessoas bebem essa presença do Espírito Santo, muitas vezes eles ficam bêbados. Você viu pessoas bêbadas no Espírito Santo? One or two, yes. Eu acho que você estava um pouco bêbado hoje de manhã. Amém, aleluia. E nosso irmão precioso aqui, ele estava tão cheio do Espírito Santo. Ele estava rindo, falando em línguas, quase caindo. Por quê? Porque pessoas bêbadas fazem isso. Eles riem muito, sim ou não? Você dá para perceber quem está bêbado, porque ele ri demais. Até que você fala uma coisa que não é engraçada, não é uma piada, mas ele começa a rir. Por quê? Porque está bêbado. Amém, aleluia. Bêbados caem, eles abraçam pessoas, assim ou não? Eles abraçam, eles falam com todo mundo, até pessoas que eles não conhecem. Eles falam, eu te amo, você é o meu melhor amigo no mundo, aleluia. Bêbado, ele tem outra maneira de pensar, de agir, sim ou não?
quando você está cheio do Espírito Santo, você tem outra maneira para pensar. Você sabe o que acontece? Você começa a amar todo mundo, até seus inimigos. Você ama. Pedro levantou no dia de Pentecostes, pregou para aquelas pessoas que crucificou o Senhor, mas ele pregou graça, ele pregou perdão, ele pregou, você pode ser parte do reino de Deus também. Essa promessa é para vocês e seus filhos e todos aqueles que ele chama. Fala aleluia, por favor. Muito obrigado pela sua presença e gostamos de terminar dando uma oportunidade para as pessoas entreguem suas vidas a Cristo. Se você nunca fez isso antes, repite essas palavras depois de mim. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. E eu te agradeço por uma nova coração e um novo início. Amém. Acreditamos que você nasceu de novo e o encorajamos a achar uma igreja evangélica na sua cidade. Para crescer mais em sabedoria e graça, você pode adquirir mais ensinos do britânico missionário Giles Stevens no site www.agrandemissão.com.br. Aqui você pode encontrar materiais inspiradores como Hoje Seu Milagre Vai Chegar. Por fim, pedimos que você considere se tornar um parceiro do Ministério, a Grande Missão. Por meio de uma rede de evangelistas missionários, estamos realizando eventos na Ásia, África e América do Sul, para levar o Evangelho da Graça em palavras e ações a centenas de famílias todos os meses. Realizamos festas da graça, onde multidões de pessoas carentes receberam cestas básicas e foram transformadas pela mensagem da bondade de Deus. Tornando-se um parceiro mensal, você pode fazer parte de uma colheita mundial de almas. Obrigado pela sua consideração. Todos os links estarão na descrição desse podcast. Eu e minha esposa Silvia estaremos orando por você para que experimente o melhor de Deus nos próximos dias. Se você gostou da mensagem de hoje, por favor, compartilhe com um amigo. Estamos animados para estar com você na próxima transmissão. Que Deus te abençoe.